mostrar para todo mundo que o governo do PT é que faz o capitalismo funcionar. Quer dizer, isso daqui é uma comédia. Né? Nós vivemos no Brasil uma comédia. Se as pessoas tivessem um espírito crítico, ninguém mais levava essa gente assim. Porque não é para ser levado assim. É uma fraude, é uma picaretagem política que não tem tamanho. E o pior é que, se você vai conversar com o pessoal, um monte de gente vai falar, não, nós somos marxistas, nós somos socialistas, nós somos de esquerda. E eles estão aí jurando de pé juntos que o capitalismo no Brasil não entra em colapso de jeito nenhum. Se depender deles, você entendeu? Pode ter falido em países menores que nem os Estados Unidos. Aqui, não. Inglaterra, Europa, Japão, tudo bem, mas aqui o capitalismo é forte. Quer dizer, da ideia de que a revolução só iria acontecer mesmo no terceiro mundo, nós passamos a ideia de que só no Brasil é que o capitalismo é forte. É o único país do mundo onde o capitalismo é forte hoje em dia, é o Brasil, pelo menos na imaginação da esquerda nacional, porque na realidade a coisa está afundando totalmente. Quer dizer, a política do governo Lula, a gente diria, se nós fôssemos psicólogos, a gente diria o seguinte, é uma neurose onde a pessoa nega a realidade que está dentro dos olhos dela. Mas como nós não somos psicólogos, mas políticos, e conhecemos os nossos amigos do governo de outros carnavais, nós sabemos que isso aqui são os mestres da prestidigitação política e da enganação de todo mundo. E não tem ninguém mais mentiroso no Brasil do que o próprio Lula. Se tinha, com essa crise aqui, ele desbancou o que sobrou de mentirosos ali. A política do governo, qual que é? Negar a crise. Negar a crise, falar que a recuperação está forte, a recuperação da economia brasileira está a um mês de distância desde outubro. A gente já passou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março e não chegou à recuperação. A última declaração da Dilma Rousseff é que no segundo semestre é em cima. Então a gente aguenta até maio, junho, e em julho tudo começaria a ficar bonito de novo. Bom, então, logicamente tem que analisar isso daí, mas o dado político e ideológico é o que interessa mais. Uma coisa que me chamou muita atenção, tem que chamar a atenção de todos nós, é que toda a esquerda revelou um segredo, um segredinho, que é o seguinte: quando o Lula levanta a bandeira, todo mundo marcha atrás. Porque toda a esquerda negou isso. Desde os grupos mais oportunistas até os grupos mais ultra-radicais, trotskistas hiper-radicais, falaram que a crise não só no Brasil, esse já foi uma mente do Lula, não só no Brasil, mesmo fora do... Alguns mais, com o miolo mais mole, falaram que também fora do Brasil não tinha crise capitalista. Mas o fato é que cada um com seu estilo, cada um com a sua tonalidade de voz, cada um com o seu vocabulário próprio, com a sua própria fantasia, a hora que o Lula levantou a bandeira de não há crise, saíram todos atrás. Até uns que tinham a vontade de falar, não, é uma crise, foram obrigados pela pressão dessa passeata de não há crise, a falar, bom, demoraram, só quando a burguesia mundial falou que é crise, aí eles falaram, é crise capitalista, é 29, e continuam nessa falta de convicção total até hoje. Quer dizer, fracasso maior é impossível. E ficou claro o seguinte: se você é capaz de se alinhar tão profundamente no terreno ideológico com a pessoa, é porque você está alinhado em todos os terrenos. Isso aí não é a menor coisa. Bom, o fato de que tem crise no Brasil agora também é chover no molhado. A gente falou desde antes da crise começar, a gente falou, isso é
mentira do Lula, porque a gente também não está aqui para fazer uma coisa de tonto, mentirosos patológicos estão no governo do Brasil. Depois a situação é facilmente analisada. O Brasil é um país revelou-se finalmente, na avaliação de vários organismos internacionais, aquilo que a gente falou meses e meses atrás. Não só que vai ter crise no Brasil, tem crise que vai se aprofundar, como que o Brasil é um dos países mais vulneráveis da crise. Não é só que tem crise. O Brasil é um dos mais vulneráveis. Há países que têm melhores condições de resistir à crise do que o Brasil. Por que é isso, Paulo? Acho que aqui vale a pena a gente fazer uma observação de caráter histórico. Ou melhor, colocar o problema numa perspectiva histórica. Porque a discussão puramente econômica, falar que, devido ao fato de que o Brasil é um país exportador de matéria-prima, a balança comercial vai cair drasticamente como vem caindo e tal, isso aí é tudo, digamos assim, é interessante, até oportuno, mas é um varejo analítico. Nós temos que pegar a coisa do atacado. No atacado, o que nós temos? Nós temos que ver a situação onde o Brasil está na sua história. O Brasil é um país onde, a partir de 1930, com a Revolução de 30, abriu-se de uma maneira integral e irreversível um processo de industrialização e, portanto, uma crise histórica no país. Por que o processo de industrialização, mais acelerado, ele abre uma crise histórica? Porque, logicamente, o processo de industrialização brasileiro é do final do século XIX e começo do século XX, mas ele ganha ímpeto a partir dos anos 30. Ele abre uma crise histórica pelo seguinte, porque começa a surgir, dentro de uma economia cujas características são pré-capitalistas, e fundamentalmente uma economia agrária, uma economia capitalista que está em contradição com aquela. Então o Brasil atravessou, durante todo um longo período, uma crise histórica, onde o capitalismo brasileiro fazia um esforço gigantesco para romper as barreiras impostas pelo atraso da formação econômica do país, da formação econômica e social do país, e para romper a enorme pressão sobre esse desenvolvimento que exercia a dominação imperialista do país. Então, em 1930, nós temos uma crise que se arrasta até 1937. Incapazes de resolver a crise, né, os setores mais direitistas da burguesia, aliados com o imperialismo, dão um golpe na tentativa de sufocar essa crise, que é o Estado Novo, que vai até 1945. Em 1945, o Estado Novo não aguenta e é derrubado. Aí existe o mito, né, de que o Estado Novo foi derrubado pela direita. Não é assim. De fato, quem encabeçou a tentativa, digamos assim, o golpe militar efetivo que derrubou o Estado Novo foi a direita. O Estado Novo foi derrubado pelas suas contradições internas e pelas contradições do regime político com as massas. Os anos de 1950 e 60 até 64 são anos de crise permanente onde esse problema se manifesta o tempo todo. Nós temos o governo Vargas, né? Vargas já dessa vez encabeçando a ala nacionalista da burguesia brasileira, lançou uma série de projetos que visavam construir uma indústria de base no Brasil, infraestrutura industrial, lança o projeto da Eletrobras, no final do governo dele ele inaugurou a siderurgia brasileira, né, uma indústria fundamental, lança o projeto da nacionalização do petróleo e tudo mais. Todos esses projetos são parte do esforço da burguesia nacional de desenvolver o capitalismo local, contra essas condições adversas. A luta política expressa isso. Está claramente dentro da burguesia brasileira, nos anos 50 e 60, uma ala nacionalista e uma ala pró-imperialista. Uma direita e uma esquerda da burguesia. O PTB de um lado e o DN do outro, e um setor mais indefinido, mas que pendia para o lado direito, o PSD, etc. Bom,
A crise vai se agravando cada vez mais, vai assumindo o contorno revolucionário e ela é encerrada pelo golpe de 64.